Dos desejos, o privilégio de estarmos desfrutando mais um dia das obras da sua criação, pela contemplação e não só. É de louvar porque as suas misericórdias verdadeiramente são para todo sempre. Antes, porém, de tomar a palavra, mais uma vez frisar que é uma bênção estarmos aqui reunidos, porque verdadeiramente o mundo em que vivemos está a precisar de um reavivamento. E todo e qualquer reavivamento começa sempre em grupos pequenos ou em pessoas individuais e verdadeiramente buscam a Deus em espírito, em oração, como temos feitos em grupos pequenos como esse, onde compartilhamos a palavra, onde há verdadeiro arrependimento, onde há uma consagração real. É isso que nós necessitamos. E pelo incrível que pareça, todas essas coisas que nós anseiamos, que nós almejamos, que nós em oração suplicadamente pedimos a Deus, elas vêm quando colocamos ou quando voltamos a devolver a verdadeira norma, a lei de Deus. Quando a lei de Deus vamos assim dizer, colocada no estandarte onde ela deve estar, irmãos, o Pai Eterno congratula-se e ele regozija todos aqueles que assim o fazem. E a melhor forma que ele o faz é derramar bênçãos sem medida, suprindo todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Porque na verdade Deus não ocultou nada para nós. Ele já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. Nos deu de que forma? Alguém pode perguntar, irmão Pedro, como assim já nos deu? Ele nos deu no conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quem é que Deus nos deu? Jesus, o seu Filho unigênito, que nos convida diariamente para a sua glória, porque Jesus tem uma glória, tem uma virtude. Ele convida-nos a estarmos nesta glória, nesta virtude. Como é que esse convite nos foi feito? Como é que esse convite nos é feito diariamente? A palavra de Deus nos explica perfeitamente. Nos concedeu grandiosíssimas e preciosas promessas para que através destas promessas que ele nos concede, possamos ser participantes de sua natureza divina. A natureza divina de Deus vai nos tornar, as promessas nos tornam participantes da natureza divina quando as praticamos, quando as vivemos, quando as clamamos. Desta maneira, o mundo na qual nos encontramos, que é corrupto, por intermédio dessas promessas citadas por nós, faladas por nós, vividas por nós, o Espírito Santo do Senhor nos tira da corrupção que há no mundo, que vem em nós por causa da concupiscência que está na nossa carne. Se essas coisas ficam claras em nós, de forma transparente, irmãos, começamos a compreender o desígnio de Deus na vida de cada um de forma clara. Vou trazer aqui uma analogia que cada um de nós deveria parar e pensar nela. Há tempo estive em conversas com irmãos que me disseram que não tem sentido
o fluir de Deus nas suas vidas, o agir do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E eu fiz-lhes uma pergunta muito simples. Irmãos, quem verdadeiramente vós sois? Porque se essa pergunta não for clara e bem respondida em cada um de nós de forma individual, as coisas que nós vamos reclamar, as coisas que nós vamos pedir, as coisas que nós vamos suplicar, parece que estamos a pedir um favor a um pai que não é nosso, que é pai do outro, vamos assim dizer, que nós somos enteados. Mas quando as coisas mudam de figurino em nós, compreendemos que nós somos filhos de Deus, filhos do verdadeiro, eterno e soberano Jeová. A nossa petição a Ele vai de uma maneira fervorosa. E como vai? Vai na pretensão ou no desejo de pedir com convicção, porque estamos a pedir ao nosso Pai. E eu dou um exemplo. Se o nosso verdadeiro pai biológico, carnal, deixasse uma herança e nós não soubéssemos que ele era o nosso pai, como nós reclamaríamos esses benefícios dessa herança? Provavelmente estaríamos à espera que nos dessem aquilo que nos for dado. Mas quando sabemos que o nosso pai deixou uma herança e que nós somos filhos biológicos e herdeiros dessa bênção, irmãos, nós pedimos com certeza, e essa certeza que nos faz pedir, ela pode ser, em palavras simples, traduzida fé. Essa confiança que eu tenho que o dono do universo é meu pai. Por isso é que Jesus, que é meu irmão, não se envergonha de me chamar irmão. É porque ele me conhece como seu irmão. Se eu sou irmão dele, eu também sou herdeiro das bênçãos que a ele foi concedida pelo Pai. E ele não quis ficar só com as bênçãos sozinhos, convidou-me para participar delas. Para isso, ele me concedeu grandiosíssimas e preciosas promessas que me tiram, ou que tirarão cada um de nós desse mal entendido de corrupções que há neste mundo, que são originadas pela concupiscência que há na carne onde nós habitamos. Essa é uma verdade que precisa, primeiramente, estar clara em cada um de nós, para que possamos ter mais convicção do que pedimos. E aí sim, quando oramos, entendemos perfeitamente que Cristo nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque é desejo do Pai nos dar, é desejo de Cristo nos outorgar as coisas que a Ele o Pai deu. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus deu-nos todas as coisas em Cristo Jesus. É por intermédio de Jesus que nós recebemos todas as coisas que pertenciam ao Pai. Então, se Jesus é uma equação em nossas vidas real, é por intermédio dele que obtemos as coisas. E ele reafirma dizendo que ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Não há como dar essa volta. Então, para isso, precisamos compreender quem eu sou. Por isso, irmãos, eu trago esse tema para hoje, nesse estudo. Quem realmente nós somos? Conhecemos-nos verdadeiramente quem somos? E temos um exemplo na palavra, temos um exemplo na Bíblia fantástico. Paulo,
o apóstolo que mais consegue narrar isso de forma clara. Em todas as suas epístolas, ele fala perfeitamente disso de forma clara, como ele pensava antes que era filho de Deus, até encontrar-se com Jesus para perceber que não era filho de Deus. Ou seja, reivindicava coisas antes, por falta de conhecimento, reivindicava de uma maneira que era errada. Quando ele passou a perceber qual era a maneira correta, mudou completamente a forma de agir, a forma de trabalhar. Eu pergunto, não será, uma vez que Paulo é igual a nós, que nós também ainda andamos fora do verdadeiro propósito, andamos fora da verdadeira reivindicação, porque na verdade ainda não sabemos quem nós somos? Já paramos para fazer essa reflexão? Quem eu sou? Como é que eu me caracterizo, não como ser criado, não, perante ao trono da graça, quando eu me postro em oração a Deus, eu me apresento como quem? Irmãos, isso faz toda a diferença. Assim como aqui na Terra nós temos familiares, e quando vamos à casa de um parente, que seja nosso parente verdadeiramente de sangue, nós temos uma postura e um comportamento diferente quando vamos à casa de um colega, quando vamos à casa de um vizinho. Irmão, se eu estiver a dizer alguma asneira, por favor, eu não sou sábio o suficiente. Estamos a crescer no conhecimento de Deus e somos fortalecidos com toda a força de acordo com seu glorioso poder. Não que eu esteja a trazer um debate, mas, irmãos, se alguém puder me dizer alguma coisa que esteja oposto do que isso, vamos conversar. Porque a palavra de Deus diz-nos: arrazoemos. E nós vamos entrar no estudo, vamos entrar na própria palavra de Deus, vamos falar da própria Bíblia. O que é a palavra, o nosso estudo, o nosso guia de fé e prática? O que ele nos ensina? Como essas coisas ficam claras em nós? Se me permitem, vamos fazer mais uma oração, porque orar não quer demais. Oremos a Deus, maravilhoso e eterno Pai. Graças te demos, Senhor, porque tu nos ouves, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque aos teus pés nos estamos postrados, buscando a tua face, ó Pai, clamando ao Senhor no nome de Jesus, para que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pai, na preparação desse estudo, a tua graça revelou-nos que o tema é bastante delicado e requer buscarmos em ti, ó Pai, sabedoria divina, para que possamos ministrar a palavra, porque assim como está escrito na tua palavra e nós cremos, não permita que nenhuma palavra corrupta saia da tua boca, mas somente aquilo que é bom, para que possa ministrar graça ao ouvinte, para que não possa entristecer o Espírito Santo do Senhor que nos selou para o dia da redenção. Nós cremos nisso, ó Pai. Por isso, a essa hora, ó Senhor, te pedimos que não seja eu a falar, ó Pai, mas que sejas tu, que repouse sobre nós, ó Pai, a tua graça, porque assim está escrito: a minha graça te basta. E essa seja, ó Pai, a nossa oração e súplica no trono da tua graça. No nome de Jesus te pedimos. Amém.
Irmã Nayara, irmã Nayara, irmã Nayara, alguém está a me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Perfeitamente. Muito bem. Hoje eu trago vários textos bíblicos. Vamos poder navegar em muitos textos bíblicos para entendermos melhor aquilo que realmente queremos abordar hoje. Vamos começar por ler, abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 10. Romanos 10, 10. Se tivermos irmãos ágeis no manusear a Bíblia, que nos possam auxiliar, agradeceríamos na leitura. Romanos capítulo 10, versículo 10, não é isso? Sim, sim. Posso ler? Pode, força. Está escrito: porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Amém. Pegamos nesse texto, retenham exatamente esse versículo bíblico, com o coração se crê e com a boca se confessa. Vamos ver Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Está escrito: porque, na verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Glória a Deus. Reparem que Romanos 10, 10 nos diz que com o coração se crê. Em Marcos 11, 23 nos diz que aquele que disser e crer, aqui dois princípios importantes. Com o coração se crê e para dissermos alguma coisa, precisamos crer como? Onde? No coração. Vamos avançar para mais um texto, para começarmos agora a entrar mais profundo. Romanos 2, versículo 28 e 29. Está escrito 28 e 29, não é isso? 28 e 29, sim. Está escrito: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não é dos homens, mas de Deus. Amém. Irmãos, de acordo com esse versículo, o coração do homem que a Bíblia se refere é o espírito do homem. Também notamos que a Bíblia chama o coração do homem interior como encontramos em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Irmã Nayara, avança para 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, verso 16, está escrito: por causa disso, não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Amém. Irmãos, vamos recapitular. Desde Romanos 10, Marcos 11, Romanos 12, até 2 de Coríntios 4, 16, o que é que os irmãos entenderam?
de forma simplificada. Jesus, E eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. tu podes todas as coisas em Cristo Jesus, certo? Amém. Romanos 11:23 é uma promessa. Romanos 11:23, Jesus nos está a dizer que, desculpa, Marcos 11:23, peço desculpa, Jesus nos está a dizer que todo aquele que disser, quando nós oramos, fazemos o que? Dizemos. Quando nós suplicamos, estamos a falar. Estamos a usar o poder que há em nós, que é o poder da fala. Mas para que aquilo que falamos se materialize e seja visível diante dos nossos olhos, precisamos crer. Porque sem crer, ou, por outras palavras, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se não agradamos a Deus, não temos o que pedimos. Então, vimos também que o crer é no homem interior, no coração do homem, não na bomba de sangue, mas no homem interior. O que isso nos leva a entender? Que existe, além da parte carnal, há um homem interior em nós. Este homem interior, ele é o elo de comunicação e é o elo de adoração de Deus. Porque compreendemos que Deus é espírito e o adoramos em espírito. Quem adora a Deus não é o homem exterior. O verdadeiro judeu não é o exterior. Não é pela circuncisão exterior. É pelo interior. Pelo homem interior. E vamos evoluir mais um pouco para a gente começar a ampliar o estudo e começar a compreender onde nós vamos chegar e o que é que essa base nos vai trazer para a compreensão disso. Conseguimos entender que em nós, isso que fique claro, irmãos, não é um estudo fácil, mas precisamos amadurecer nisso. Em nós há dois homens, ao carnal e ao espiritual em nós. E vamos ver isso com base na Bíblia. Que não é o irmão Pedro que está a dizer. A própria palavra de Deus, o nosso guia de fé e prática, nos mostra que há dois homens em nós. O texto anterior que acabamos de ler, onde o exterior do corpo e o interior é o espírito. E como temos uma alma, então desta forma o homem espiritual, ou o homem espírito, é um ser espiritual. O homem está na classe de Deus porque tem um Espírito Santo. Tem um espírito, não o Espírito Santo de Deus. O homem tem espírito, não o Espírito Santo de Deus. Nós estamos a falar do coração do homem, não a bomba de sangue. Agora começamos aqui meio a ficar... Estamos a falar do coração do homem, não a bomba de sangue. Estamos a falar do homem interior, mas que homem interior é esse? Onde está esse homem interior? Vamos buscar agora na palavra de Deus como entender isso. Vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Há aqui um relato que nos ajuda a compreender do que é que nós vamos aprofundar nesse estudo. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Alguém pode tomar a leitura, por favor? Lucas 16, 29 a 31, não é isso? 19 a 31. Eu posso ler, irmão Pedro? Pode, força. Opa, peraí. Com calma. Vamos ler com calma. Ok. Aí eu gosto de participar porque é muito importante a gente estar vendo realmente, entendendo melhor a palavra de Deus. Lucas 16, verso
19 ao 31. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, Irmão, para só. alegrando-se. Ok. Irmão, para um pouco. Ok? Vamos ler com calma, vamos meditar, porque a palavra de Deus não é para ler rápido, é para meditarmos, para fazermos introspecção da mensagem que Cristo nos está transmitindo esta manhã. Havia um certo homem rico, se vestia de linho fino e púrpura. Uma característica específica de uma pessoa abastada, uma pessoa rica, uma pessoa com posses. Vestia-se de linho fino e púrpura. Relembremos que quando está a ser escrito, quando Jesus está a narrar esse facto, estamos a falar há aproximadamente 2000 anos atrás, onde quem vestia linho fino precisava ter muitas posses e púrpura precisava ter posses. E Cristo conta-nos isso. Eu vou já adiantar dizendo o seguinte: quando estamos a ler isto, estamos a colocar de que nessa altura ainda não está escrito o Novo Testamento, só está escrito o Antigo Testamento. Vou pontualizando isso dessa forma, porque depois lá à frente vai parecer que o Novo Testamento já embasava aqui. Não, ainda não havia Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Continua, irmão, por favor. Alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Continua? Sim, continua. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmão, E o para um pouco. Dois homens, um rico e um pobre. O pobre vivia praticamente na casa ou no portão do rico, porque tinha certeza que de lá viriam as migalhas que sairiam da mesa do rico para o alimentar. Duas classes estão designadas aqui: o mendigo e o rico. O rico vivia numa posição diferente do que vivia o mendigo. Mas estavam os dois na mesma sociedade. Estavam os outros dois na mesma cidade. Tanto é que o mendigo vivia no portão do rico. Mas quando o mendigo morre, ele vai no seio de Abraão. Continua, irmão, por favor. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no Repara que inferno, Jesus conta essa parábola e ele diz que o rico foi sepultado, mas ao mendigo, ele diz, Jesus contando, não sou eu, que o rico foi sepultado e o mendigo foi ao seio, de Abraão, ou seja, próximo de Abraão. Quem é Abraão? Pai da fé. O que implica dizer que o mendigo tinha fé para ser aceito no seio de Abraão. Continua, irmão. e o homem rico também morreu e foi sepultado. Verso 23. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar-me a minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. 25. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado
e tu atormentado. Amém. Sim. Continua, por favor. Verso 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Verso 27. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envias à casa de meu pai. Verso 28. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Verso 29. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Amém. Amém. Irmãos, façamos uma análise de por que esta parábola contada por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, faz parte do nosso guia de fé e prática, que é a palavra de Deus. Quando nós sabemos, a priori, que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra, estamos a falar de Gênesis, Apocalipse. Por que é que esta parábola faz parte do cânon bíblico? Quando nós também já sabemos que a Bíblia, ela serve para a nossa instrução, repreensão e ensino. O que é que nos querem ensinar com essa parábola? O que é que nos vai instruir essa parábola? O que é que essa parábola nos quer repreender? Que aprendizado temos nesse conto do rico e Lázaro? Conseguimos perceber que Lázaro, após a morte, estava no seio de Abraão. O rico estava sepultado, mas na verdade os dois corpos foram sepultados. Mas o homem interior de Lázaro estava no seio de Abraão. O homem interior de rico estava no tormento. Tanto é que ele clama ao pai Abraão para que peça a Lázaro, porque na verdade ele reconheceu Lázaro e pede ao pai Abraão para que envie Lázaro, que molhe o dedo na água e vai lá para lhe refrescar. E o pai Abraão lhe responde dizendo que não é possível, porque existe um abismo, uma separação entre o lado de onde está Lázaro e o lado onde está o homem rico. E o homem rico, sabendo e não estando conformado na condição em que estava e no sítio em que estava, clama ao pai Abraão para que envie Lázaro ou alguém para ir falar para os seus 5 irmãos que ainda estavam na carne, dizendo-lhes aquilo que eles estavam a viver não era em conformidade, porque acabariam indo no mesmo sítio onde estava o homem interior do rico. E Abraão lhe diz: não é preciso, porque eles têm Moisés e os profetas. Repito, não havia o Novo Testamento nessa altura. Lembremos que o Novo Testamento foi escrito pelos discípulos após a morte de Cristo. Então, só havia o Pentateuco e os profetas. E Lázaro e Abraão repete ao rico dizendo: ainda que viesse um morto, alguém dentre os mortos, e testificasse, eles não creriam. Irmãos, eu trago essa parábola para nós começarmos a abrir a nossa mente e perceber
que as coisas de Deus não são carnais, mas são espirituais. E o mundo espiritual não é um mundo fora de nós, é um mundo em nós. E nós vamos ver perfeitamente esses ensinos todos na Bíblia. Se voltarmos a pegar no capítulo 10 de Romanos, e fazemos uma retrospectiva, vamos conseguir compreender quando o texto nos diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Só é possível crer em Deus de uma forma, com o coração. Não é com a mente humana. Não é com a bomba de sangue. Porque o nosso coração é uma bomba de sangue. Não é ele que crê. É o homem interior em nós que crê em Deus. É o homem interior em nós que se comunica com Deus. É a partir do homem interior em nós que Deus, no Espírito Santo do Senhor, comunica a nós. Mas para que isso fique claro, para que nós entendamos essas coisas, precisamos saber. Porque a incredulidade e a dúvida são duas coisas que parecem simples, mas não. A uma delas é quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos. E a prova disso, por exemplo, é Tomé não creu sem ver Cristo. Tomé não creu, porque o querer está relacionado com ter conhecimento. Nós só cremos quando temos informação necessária. Por essa razão é que nós precisamos evangelizar, pregar, mostrar às pessoas, para que eles saibam, porque sabendo eles vão crer. Porque quem os levará a crer é o Espírito Santo que vai comunicar no Espírito Santo, no espírito interior de cada um dos homens, que vão passar a crer, assim como nós também hoje cremos. Porque veio-nos a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos liberta da dúvida, vos liberta da incredulidade, vos liberta da falta de conhecimento. Adquirindo conhecimento, vocês se tornam livres. Uma vez livres, a opção de escolha fica mais simplificada. É essa mensagem que nós temos que começar a compreender dessa forma para ser mais simples. Logo, o versículo 23 de Marcos 11 começa a fazer outro sentido quando entendemos a coisa dessa forma. Que o coração do homem é um coração espiritual. É o espírito do homem. Assim como vimos em Romanos 2, 28 e 29, e em Coríntios 4, 16, o homem interior, existe isto, que fique claro. Vamos agora para mais um texto. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Marcos 11, qual é o versículo, irmão Pedro? 23. Segunda de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: porque sabemos que se a nossa terrestre deste tabernáculo, só um minutinho, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Amém. Olha o que Paulo nos diz agora em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 1.
sabemos. Quando é que Paulo passou a saber isso, irmãos? Quando? Antes ou depois da verdadeira conversão de Paulo? Só depois. Como é que Paulo passou só a saber depois, se Paulo tinha sido um grande estudador de Gamaliel no Antigo, quando ele se intitulava conhecedor e defensor de Cristo e chegava a matar cristãos verdadeiros pensando que estava a fazer a obra de Cristo? Repara que Paulo faltou-lhe conhecimento, faltou-lhe saber. Quando ele passou a saber, ele já trouxe outra explicação. Na segunda de Coríntios, ele já escreve explanando aquilo que ele entendeu que antes não entendia. Irmãos, não é algo que tem que se passar conosco, honestamente falando. Não precisamos entender verdadeiramente como são as coisas em nós para começar a fazer sentido a nossa vida cristã, para começarmos a reivindicar de Deus verdadeiramente aquilo que nós somos, e aí começamos a compreender por que em determinados textos bíblicos aparecem dizendo: não vos posso falar com muito mais profundidade, porque vós ainda sois bebês. O ser bebê, que se referia a Paulo, que Cristo disse aos seus discípulos, por outras palavras, significava dizer que vocês ainda não têm compreensão suficiente. E Cristo fala isso exatamente quando se encontra, quando tem um encontro secreto. E ele diz exatamente isso. Se tu que és professor, mestre, aqui não compreendes essas coisas, se eu te falar das coisas celestiais, não vais compreender. Irmãos, um dos principais motivos que o Espírito Santo revelou para mim, que faz com que a nossa vida esteja como está, é o facto de não conhecermos. Eu venho a vocês e vos digo assim, irmãos, vocês creem, vocês vão concordar comigo, quase certeza, que aquele soldado romano que pregou Cristo, se eles soubessem que estavam a pregar o Filho de Deus verdadeiramente, que aquele era o Criador do céu e da terra e era a pessoa na qual eles adoravam, eles o teriam feito? Será que o teriam feito? Satanás age exatamente desta maneira. Ele escurece o nosso entendimento, oculta-nos a verdade, porque não tendo a verdade, nós agimos com aquilo que os nossos olhos veem. Agimos com a nossa mente humana. E com a mente humana não agradamos a Deus. Porque sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível compreender Deus. Por quê? Porque Deus não se compreende na nossa mente. Deus está acima da nossa mente. Se essas coisas não ficam clarividências em nós, a nossa fé esmurece, porque nós queremos vivenciar, queremos sentir coisas que só na fé é que se sente, só na fé é que se vê. Precisamos entender essas coisas de maneira diferenciadas. A palavra de Deus nos diz em 2 de Coríntios 5:1, nós temos um edifício, e esse edifício não foi construído por mãos humanas. Esse edifício está onde? Onde é que está esse edifício? Nós temos um edifício. Onde é que está? Vamos buscar esse edifício na palavra de Deus. Vamos encontrá-lo na Bíblia. Para não ser o irmão Pedro a falar, vamos encontrar esse edifício que Deus construiu. Onde é que ele está? Porque se nós encontrarmos o edifício, irmãos, Deus vai logo no edifício falar conosco.
E nós vamos lhe compreender, assim como eu o compreendo pela graça de Deus. Vamos ver o versículo 6, 7 e 8 do mesmo capítulo, por favor. De 2 Coríntios? 2 de Coríntios 5, versículos 6, 7 e 8. Vocês me desculpem, irmãos, eu prefiro estudar a Bíblia desta maneira, para que cada um vai por si, buscando e compreendendo, em vez de passar um conjunto de textos, e cada um depois, as pessoas podem não ter tempo, e Satanás rouba-nos exatamente ali. Nós chegamos e despejamos a matéria e os irmãos absorvem, amém, 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 ok, até logo. Mas não fica nada na nossa mente, porque não fica claro, porque não há o ensino, não há abertura. Mas se nós estudarmos pausadamente, ainda que estudamos só 3, 4 textos, se for sistemático, irmãos, acreditem que vamos sair reavivados desse estudo. Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 5. 6, 7 e 8. Está escrito: por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Irmã Nayara, para, por favor. Irmãos, ouvem o que a palavra nos está a dizer. Ouve o que o Espírito Santo nos está a dizer. Irmã Nayara, repete o versículo, por favor. Está escrito: por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Irmãos, vocês não querem ver o Senhor? Quem não quer ver o Senhor aqui? Quem não quer estar com o Senhor? Todos queremos, mas estamos ausentes dele. Por que estamos ausentes dele? Está aqui a palavra. Não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus falando nessa manhã. Porque ainda estamos no corpo humano. E no corpo humano não temos como comunicar com Deus. Irmã Nayara, continua. Versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. Amém. Andamos por fé, não com vistas. Não é pelo que vimos, é pelo que acreditamos. Por causa do homem interior é que crê em Deus. Não os olhos, não a mente humana que crê. É o homem interior que crê. Continua, irmã Nayara, por favor. Verso 8. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Irmãos, nós só conseguimos estar com o Senhor quando estivermos ausente do corpo. É possível. É isso a mensagem que nós precisamos compreender. Não sou eu falando. Podemos reler, podemos ir por outro ângulo, que vou vos trazer outras formas de entendermos isso, e estamos juntos no estudo para conseguirmos compreender isso. Vamos prosseguir. Vamos abrir no livro de Filipenses. Reparem que é sempre Paulo escrevendo, é sempre Paulo ensinando. Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 24. Do versículo 21 ao versículo 24? Sim, de Filipenses 1. Está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas Irmã Nayara, para, por favor. Quando Paulo chega a essa conclusão que viver é Cristo e morrer é ganho, para outras Bíblias aparece que viver é lucro. Aliás, morrer é lucro, viver é Cristo. O que é que Paulo nos está a querer dizer aqui? Quando nós vivemos, estamos a viver para Cristo e lutamos para viver para Cristo.
Porque quando morremos é lucro. Por que é lucro a morte? Porque nos leva no céu, no seio de Cristo. Nos leva como o mendigo no seio de Abraão. E antes não temos como ir lá. Não conseguimos ir antes. Então Paulo percebeu que quando se vive na carne, compreendendo essas coisas como compreendemos, já não vivemos por nós, vivemos por Cristo. Então já não andamos com as vistas, andamos pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que elas estão à minha frente. Como é que eu tenho essa certeza? Porque eu olho com os olhos da fé. Que o homem interior em mim vê, que o homem exterior em mim não vê. Por isso eu já não ando com os olhos, eu ando pela fé. O que é fé? É um firme fundamento. Que fundamento é esse que firma a minha fé? A palavra de Deus. Quem é a palavra? Cristo. Logo, já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Porque ele disse que em todas as suas pisaduras eu fui curado. Ainda que o homem exterior meu esteja doente, o homem interior em mim não está doente. Então eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que eu creio. Porque quando eu ando pelo que creio, eu estou a ir para um caminho que eu conheço, que é para o céu, para o seio de Abraão, para o seio de Cristo. Pela fé é que eu chego lá. Continua, irmã Nayara, por favor. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei. Então, o que devo escolher? E que eu devo escolher? Se eu vivo pela carne, eu estou a viver pelo fruto do meu trabalho. Justiça própria. Porque no espírito eu não posso fazer lá nada. No espírito eu não tenho como fazer nada. Só tenho que andar pela fé. No espírito eu ando pela fé. Faço as coisas pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento. De onde é esse fundamento? Da palavra. Então é a palavra que faz em mim as coisas que eu faço na fé. Porque se eu optar em viver pela carne, eu estou a viver pela justiça própria. Paulo viveu até antes do encontro de Cristo pela justiça própria e achando que estava a fazer uma obra fantástica para o Senhor. Após o encontro com Cristo, Paulo percebeu que estava a viver na justiça própria. Mudou significativamente, ou seja, o conhecimento veio a Paulo e o Paulo percebeu e mudou. Vamos ver o versículo 22, 23 e 24, irmã Nayara. Um versículo de cada vez, por favor. 22. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo essa confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé. Até o 26? Para um pouco, irmã Nayara. Irmãos, eu venho a vós agora, a todos nós aqui, e pergunto: carecemos de uma explicação sobre esses 3 versículos? Irmãos, estamos a compreender a mensagem de hoje? Amém.
Ela não é uma mensagem que faz massagem, não é uma mensagem, é uma mensagem que coloca nossas mentes em raciocínio. E quero vos dizer mais uma vez, não sou eu que estou falando, é o Senhor falando, por intermédio da palavra. Nós aprendemos que como é que eu diria? Que a Bíblia, sim, é o nosso guia de fé e prática. Nós estamos a trabalhar no guia de fé e prática. A Bíblia existe para nossa instrução, repreensão e ensino. Nós estamos a trabalhar o ensino, a instrução e a repreensão. Vimos na história de Lázaro e o mendigo, o rico e o Lázaro, a repreensão. Estamos a ver o ensino. Estamos a trabalhar agora a instrução. Essas coisas, quando elas se tornam claras em nós, irmãos, a forma de orar vai mudar. E passaremos a orar a oração da fé. Porque vamos mudar como Paulo mudou, como todos os outros mudaram. Porque muitas das vezes eu me questionava, irmãos, como é que esses homens, a palavra de Deus diz que eles eram iguais a mim, tinham 2 braços, uma cabeça e 2 pernas, mas conseguiram ser amigos de Deus. Como? E eu quero ser amigo de Deus. Eu orava, suplicava, Senhor, permita que eu seja teu amigo, como fizeste com Daniel. Por que que Daniel podia falar contigo se você diz que não faz exceção de pessoa? Por quê? E eu não posso, não consigo. Eu clamo, eu oro, eu ajoelho, faço jejum, e o Senhor não me ouve, não ouço. Quando eu obtive esse conhecimento, irmãos, quando o Espírito Santo revelou para mim que eu comunico assim, você comunica na carne. A carne de nada serve ao Espírito. Porque precisamos compreender que Jesus subjugou o pecado na carne. A carne foi subjugada para o pecado. Para quê? Para vivificar o homem interior em nós. Por isso é que nós, quando vamos ao céu, levamos o caráter. O caráter não é construído na carne, o caráter é construído no homem interior. Não é a carne que constrói o caráter. Glória a Deus. Nunca, jamais vamos construir caráter na carne. Aquilo que fazemos na carne, se elas vêm do homem interior, garanto-vos, irmãos, que serão obras da fé. Do Espírito, né? Do Espírito. Aquilo que fazemos na carne, se vem da carne, são justiça própria, trapos de imundícia. Essas coisas ficam muito claras quando nós conhecemos que em nós habita um homem interior. E vamos mais adiante. Voltemos para o livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 39. O que é que Lucas compreendeu isso e relata-nos isso? Lucas 24, 39. Posso ler também, irmão Pedro? Pode. Amém. Lucas, capítulo 4, 24, 39. Ai, desculpa, pensei que era 4. Estou encantado aqui com esse estudo. Lucas 24, 39. E diz assim: Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, porque vedes que eu tenho.
Jesus, após a ressurreição, após a dúvida de Tomé, Jesus aparece para Tomé e diz assim: toca em mim, olha as minhas mãos, aquelas mãos que você viu na carne em que tu te encontras a ser crucificadas, elas estão aqui. Toca nelas e sente, vê se realmente não é carne. Para que a dúvida que tu tenhas, para que a falta de conhecimento que paira em ti desapareça. Toca-me e verás. Precisamos ver um outro contexto. Estamos a falar, irmãos, do Antigo Testamento. Vamos voltar a Êxodo, no capítulo 33, versículo 20. O que é que Moisés já havia escrito sobre este tema? Êxodo capítulo 33, versículo 20. É uma maratona de textos, mas que nos leva na mesma direção, no sentido da compreensão desse fato em nós. Êxodo 33, 20. Ok. E disse: não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Irmãos, Moisés pedia a Deus para ver-lhe. E Deus disse a Moisés: não podes ver a minha face, porque nenhum homem vê a minha face e viverá. Ou seja, só os, os que estão em espírito podem ver a face de Deus, ou podem almejar ver a face de Deus. Que nesse caso, almejam e verão a face de Cristo. Cristo não se revela no homem exterior, ele se revela no homem interior. Irmãos, eu estou-vos a trazer essas coisas por experiência própria, por revelações divinas, irmãos. É sério, não ganho nada trazer aqui alguma coisa que não seja. Longe de mim. O Senhor cresça que eu me diminua. Apenas estou a testificar, a testemunhar a forma como o Senhor me conduziu e me tem conduzido a compreender isso para partilhar com vocês, irmãos. E vamos crescendo. Tudo isso eu fui aprendendo na palavra do Senhor. Irmãos, se vocês ajoelharem e de coração sincero buscarem a Deus explicação, irmãos, é o maior prazer que ele tem é se revelar. Porque ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama é amado de meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Ele quer fazer isso. O maior desejo de Cristo é fazer isso, mas aonde? Na carne? Não, porque ele já subjugou o pecado na carne. Ele vai se revelar no Espírito. E onde é que está o Espírito? Na nossa mente? Na nossa bomba de sangue? Não, no homem interior em nós. E nós já vimos aqui que existe um homem interior em nós. Vamos tomar a leitura em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primeira de Pedro 3, 4. Mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Aleluia. Cristo morreu por causa deste homem interior. Não foi por causa do homem carnal.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Crê aonde? No homem interior. Esse não pereça, esse terá vida eterna. Que homem? O interior, não é o exterior. O exterior é pecado. Irmão, não estamos a trazer nada de novo. Não estamos a trazer nada de novo. Queremos um pouco de mais esclarecimento? Vamos a Colossenses capítulo 3, versículo 4. O que a palavra de Deus nos diz? Colossenses 3, 4. Colossenses 3, 4. Sim. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparece, então também vós aparecereis com ele em glória. Aleluia. Irmãos, só quando ele vier é que o homem interior vai se revelar. Assim como quando Cristo esteve na terra, o homem espiritual em Cristo estava oculto. Assim também o homem espiritual em nós se encontra oculto. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, vier, este homem se revelará. Vamos ver mais textos. Romanos 7, 22. O que Paulo nos diz em Romanos 7, 22? Romanos 7, 22. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Irmão, quem de vós não gosta da lei de Deus no homem interior? Quem de nós não gosta? Quem não entende a lei de Deus no homem interior? Eu penso que todos nós entendemos e queremos fazer. E Paulo percebeu isso, por isso que ele diz, o bem que eu quero fazer, se ele quer fazer, porque ele entende, porque está nele no homem interior, mas não consegue fazer. Quando dá por ela, a carne já está a fazer. O que o homem interior não consegue fazer. Há um homem interior em nós. E é este homem interior que Cristo quer. Não é a carne, porque ele fará a nova carne. Aquela que é imortal. Porque esta foi subjugada pelo pecado. Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. O que o Senhor nos fala mais acerca desse tema? Segundo 2 Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. É isso que nós precisamos, irmãos. Crescer na fé, crescer no homem interior, crescer no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com toda a força de acordo com o seu glorioso poder. Irmão Pedro, acho que a irmã Carmen levantou a mão, ela tem alguma dúvida, não sei. Irmã Carmen, está à vontade. Me desculpa, eu não prestei atenção. Tem que habilitar o microfone, irmã, se a senhora quiser falar. Acho que ela não está mais na chamada, irmão. Pode prosseguir. Vamos ler mais um texto, e a seguir vamos entrar na parte da conclusão.
1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira Coríntios 2:14, é? Sim. Está escrito assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, percebem por que as coisas em nossa mente humana às vezes não entra, não cabe, parece que não faz sentido, porque nós olhamos as coisas espirituais como se fossem loucura. E só olhamos elas como se fossem loucura, porque o homem interior que precisa compreender isso para deixar a nossa mente tranquila, ainda não compreendeu. Ainda não sofremos essa transformação. Ainda não separamos aquilo que Cristo diz. Dai a Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o homem interior. Nós se tentamos compreender Deus na carne, irmãos, vai ser decepção total. Vai ser sofrimento. Não se consegue compreender Deus na carne, na nossa mente, na nossa razão. Não. E lembrem que a humanidade, quando trouxe a era da razão, estava a trazer a era da mente. A partir daquele instante, colocamos Deus de parte. Muitos de nós oramos na mente. Muitos de nós entendemos que Deus vai falar conosco na mente. Não, Ele só vai usar a mente para dirigir o corpo a fazer as obras do Espírito. Como? Quando Cristo habita em nós. Nós não vamos perceber, e a palavra de Deus nos explica perfeitamente como isso se processa. Quando nós pegamos uma semente e cavamos o solo e plantamos, a terra, ela não tem outra missão naquela semente a não ser fazê-la crescer. Se o Espírito absorve a palavra de Deus em nós, o corpo vai obedecer, porque o corpo é terra. O corpo vai obedecer porque ela é terra. E a terra obedece porque ela só existe para esse propósito: dar, fazer crescer a semente. O nosso trabalho é colocar a semente lá dentro. Citar a palavra de Deus na hora da tentação. Vezes e vezes. Cantar a palavra de Deus vezes e vezes. Ela por si vai fazer a carne frutificar, a carne vai fazer as obras da lei. Desculpa, as obras do Espírito. É exatamente isso que nós precisamos compreender. Se nós queremos obrigar a carne a fazer as obras do Espírito, meu irmão, é fracasso total. Não vamos chegar lá. Não chegamos. E é quando Cristo fala à mulher de Samaria, é exatamente isso. É essa mensagem que Cristo transmitiu a ela. É chegada a hora dos verdadeiros adoradores do Pai, o adorarão em espírito e em verdade. Porque onde é que tem verdade? Está no espírito a verdade. A verdade não está na carne. A carne só é mentira, não tem verdade. Porque lembremos-nos que tudo que nós dizemos verdade na carne já está em mentira, sob o pecado, sobre uma subjugação.
Então, o objetivo de Satanás, para que essas coisas fiquem deturpadas em nossas mentes, é exatamente este. E lembro-vos, irmãos, que a serva do Senhor, que eu ainda não peguei na Ellen White nenhum, para não. Foquei-me somente na Bíblia, mas agora vou vos trazer alguns textos da irmã Ellen White, para que nós entendamos isso. No Desejado de Todas as Nações, no capítulo. Deixa-me só reconfirmar, por favor. Deus conosco, na página 22. Ela especifica isso de uma maneira muito sutil, onde ela diz assim, no segundo parágrafo: a terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. A terra, ela se torna obscurecida porque Satanás faz com que o ser humano compreenda mal Deus. Com que falte informação, com que falte conhecimento às pessoas sobre Deus, sobre o agir de Deus, de quem somos principalmente. Para que as trevas, para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que o mundo pudesse voltar ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Como é que derrubamos o poder enganador de Satanás? Trazendo a verdade que está a ser escondida, trazendo a compreensão às pessoas de quem verdadeiramente somos. Porque quando eu sei quem eu sou, a quem eu pertenço, irmãos, eu vou reivindicar os meus direitos. Cada um de nós, vou dar exemplo como se eu fosse brasileiro. Todos nós, se fôssemos brasileiros e que somos, quando o governo quer fazer alguma coisa, como é que nós reagimos? Dissemos, tá tudo bem, faz como te apetece. Não, há manifestações, há descontentamento. Por que fazemos isso? Porque nos sentimos parte da nação. Porque somos elementos daquela nação. Então não aceitamos qualquer coisa. Quando nós nos sentimos da parte de Cristo, também reivindicamos a Ele. Buscamos receber dele aquilo que é nosso por direito. Mas para tu teres essa atitude, para tu teres essa concepção, precisas primeiro entender quem tu és. Por isso eu pergunto, quem nós somos? Isso está claro em nós, quem nós somos? Continuando, o texto diz assim, e isso não pode se fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. É pura vontade nossa, é por amor a Deus. Irmãos, o Senhor disse-me assim, as tuas orações muitas vezes não são respondidas porque elas são egoístas. Tu só pedes bênçãos. E nas tuas bênçãos que clamas não tem lá honra e glória para Deus. Quando começares a orar para honrar e glorificar a Deus, todas as coisas que tu pedis te serão dadas. Por isso é que Cristo diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quando pedirdes em meu nome, isso eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Só é quando o Pai é glorificado. Para os nossos deleites, não temos. Para os nossos deleites, não temos. Mas para a honra e glória de Deus, aonde? No Espírito? Irmãos, Jesus disse, se a minha palavra permanecer em vós, e eu permanecer em vós, pedireis o que quiseres, que vos será feito. Tudo o que tu pedirdes,
Se a palavra permanecer em vós e eu permanecer em vós, vos será feito. Voltamos novamente ao texto que vimos em Marcos 11, 23. Todo aquele que disser e crer naquilo que disse, assim será. Precisamos entender como Deus fala e onde nós podemos nos colocar, posicionar para que possamos ouvir Ele falar. Não é na nossa mente, não é na nossa interpretação. Como é que eu chego a esse estágio, irmão Pedro? Por meio da palavra em nós. Irmãos, será que vocês ainda estão aí? Amém? Amém. Sim, irmão. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, leiam, vamos só ler mais 2 versículos para ajudar-nos a fechar esse tema. Provérbios 3, capítulo 3 de Provérbios, versículo 1. Se não estou equivocado, mas sim. Provérbios 3, 1. Está escrito: meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. Irmãos, é no coração, no homem interior. Vejamos agora o que Paulo volta a nos dizer no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3. Hebreus 4, 3. está escrito: porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal Irmão, como disse. Irmão, nós não desejamos todos os sábados entrar no repouso do Senhor? Amém. Quer entrar no repouso do Senhor? É no homem interior que entra no repouso, subjugando assim o homem exterior. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita já não é o da carne, da circuncisão, é da circuncidação do coração. Ou seja, aquele que rendeu o coração a Cristo. O verdadeiro, o Israel moderno que Cristo vem buscar é aquele que circuncisou o coração. Como circuncisamos o coração, irmão Pedro? Por meio da palavra. É a palavra em nós. É o Cristo que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Agora ele precisa estar em nós para que o Gálatas 2:20 faça sentido. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. É a palavra que tem que habitar naquele homem interior, ao ponto de as nossas palavras serem confundidas com as palavras de Deus. Olhemos para Cristo no seu agir, na sua forma de viver, como é que ele viveu na palavra. Quando nos é questionado, vou dar um exemplo muito simples. Alguém diz-nos, irmão Pedro, tu podes me mandar isto? O que é que o homem carnal responderia? Sim, posso, mas não sou eu que posso. Se Cristo fosse irmão Pedro, ele respondia: tudo posso naquele que me fortalece. Porque é aquele que me fortalece que vai fazer no homem interior, não sou eu. A carne simplesmente vai obedecer aquilo que o homem interior quer fazer. Precisamos compreender a dialética. O mundo nos leva a fazermos as coisas, a dizer as coisas, porque o provérbio nos diz: o homem, como ele pensa, ele é.
Eu pergunto como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está o nome interior em nós? Quando nós falamos o quê? No dia a dia. Lembrem-se que a palavra de Deus nos diz que cada um de nós será julgado pelas palavras, o termo correto seria pérvulas que andamos a dizer. Cada um vai prestar conta pelas palavras. Irmãos, estamos a ter noção de quem é que vai prestar conta? A carne? Não. É o homem interior que vai prestar contas das palavras férvulas que andamos a dizer. Precisamos renovar-nos, irmãos. Precisamos compreender que o pecado fere de tal maneira a Deus que afasta-nos de Deus ao ponto de Ele não comunicar mais a nossa carne, para que haja um reavivamento no homem interior. Precisamos trazer a lei de Deus como norma, acima de todas as coisas. Porque quando essas coisas se tornam evidentes, conseguimos compreender aquilo que Cristo nos dizia. Todo aquele que é nascido de Deus é nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram, ou seja, ele já não faz as coisas que fazia, já não fala como falava. Ele agora fala como Deus fala nele. Ele agora faz as coisas que o Espírito trabalhando faz nele. Lembremos, irmãos, que podemos entender que com o Espírito entramos em contato com o reino espiritual. Com a nossa alma entramos em contato com o reino intelectual. E com o nosso corpo entramos em contato com o reino físico. O nosso corpo é apenas o documento legal que temos para estar aqui nesta terra. Não, nós nunca vamos poder contactar Deus com o nosso corpo, nem com a nossa mente. Não. É no Espírito, na palavra. Quando citamos a palavra, quando temos a palavra de Deus em nós, quando inculcamos a palavra de Deus em nós. Esse sim é um novo ser. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como isso vai acontecer? Não nos é dado. Isso não nos foi. Não nos foi cobrado. Nos mandaram apenas plantar a semente. E a semente por si só vai frutificar em nós. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, antes de terminar, acho que a irmã Sara tem a mão levantada. Oi, irmão Pedro, bom dia. Bom dia, irmã Sara. E bom dia a todos os nossos queridos irmãos. Eu estou aqui muito feliz de estar ouvindo esse estudo maravilhoso. Ontem mesmo eu orei a Deus, falando em relação à minha mente, ao meu entendimento, ao que Ele deseja que eu seja, né? E porque, como o senhor estava explicando aí, que o nosso homem interior, né, é Deus em nós, né, Jesus Cristo, está no nosso homem interior. E Ele deseja que nós cresçamos no conhecimento dele, né? E para que nós cresçamos no conhecimento de Deus, eu tenho assim em mim que muitas vezes nós devemos deixar da carne em si, do desejo da carne, ou o desejo da carne inclui tudo o que a carne nos leva a fazer, ou pensar, ou agir, que não está ligado a Cristo, né?
Porque muitas vezes, para nós estarmos em Cristo, nós devemos deixar do nosso eu, da nossa vontade, do que nós desejamos, né? Em nós, na carne. E isso implica sofrimento, muitas vezes, para nossa carne, né? E essa parábola aí do rico e do Lázaro, eu achei muito importante como o senhor abordou nesse entendimento. Mas muita gente não entende essa parábola, porque ali fala do inferno, fala que o mendigo foi para o céu e dá a impressão que existe um céu e um inferno, como dizem a maioria, né? Nós sabemos que não existe um inferno. Isso, Jesus usou essa alegoria aí, porque esse é o entendimento de tempos, né? Então, talvez isso tenha deixado dúvidas. Mas ali Cristo estava a expressar em termos espirituais para a nação, para o seu povo, né? Inclusive para os líderes da nação, né, que não aceitaram, para todos os que não aceitaram a ele, né? E esse abismo foi colocado entre eles e os gentios, né? Então, eu queria que o irmão explicasse em relação a isso, para que não houvesse dúvida na mente de algumas pessoas, talvez. Não sei se todos compreendem essa parábola. O senhor poderia explicar um pouquinho mais para nós, por favor? Sim, irmã. Sim. Graças a Deus. Mas antes, deixa-me terminar dizendo-vos o seguinte. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, tem aqui uma passagem que é muito importante, que nós precisamos tê-lo de cor salteada em nossas mentes e recitá-la várias vezes. Variedíssimas vezes, até ela se tornar parte de nós. E diz assim: despojei-me do velho homem e revesti-me do novo homem, que é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que me criou. Amém. Irmãos, vê o quão poderosa é essa mensagem. Colossenses quanto, Pedro, por favor? 3:10, Colossenses 3:10. Deus deseja que nós nos despojemos do velho homem. Para que sejamos revestidos do novo homem. E esse novo homem, como é que ele se reveste em nós? O próprio texto nos diz: pelo conhecimento. Esse conhecimento traz o que em nós? A imagem de quem? Daquele que nos criou. Quando estudamos a palavra de Deus, quando lemos a Bíblia, temos que nos colocar como se Deus estivesse a falar comigo, contigo, irmão, contigo, irmã, individualmente. Nós temos que perguntar a palavra. Nós temos que perguntar, porque é a boca de Cristo com quem está aberta quando abrimos o livro. É a palavra de Deus. É Deus que quer falar conosco. Ele diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz primeiramente quando ele chega em nós? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Nos traz o entendimento, se revela. E ao revelar-se, nos clarifica as coisas. E quando as coisas se tornam claras, facilita nosso entendimento e a nossa escolha. Precisamos entender essas coisas numa vertente, vamos assim dizer, fora da caixa. Porque parece que estamos numa caixa e não conseguimos alcançar o que está atrás. O que é que nos querem dizer nesse texto, naquele e nos outros?
Quando Cristo diz, não é só do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, reparem que há muita informação que tem a palavra de Deus, cujo objetivo principal de Gênesis a Apocalipse é dizer no homem que sem Cristo não és capaz, mas que esse Cristo não se revela na carne, se revela no Espírito. E Jesus frisa isso de variedíssimas formas. Quando ele ora e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice tem de ser passado. Ele pede, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero. Jesus não estava falando no espírito dele, ele estava falando na carne dele, porque era a carne que não queria. O espírito sabia que podia fazer aquilo. E era benefício, porque ele já vinha com essa missão pré-concebida. Mas a carne não queria. É como se Satanás tivesse a dizer, vais massacrar a tua carne, coitado de ti. Não, não faças isso. Mas ele disse, eu quero fazer a vontade do Pai. O homem interior queria fazer a vontade do Pai. Mas a carne pleiteava com ele. Essa luta não acontece conosco todos os dias? Quantas coisas nós gostaríamos de fazer na carne, mas que o Espírito não concorda? E nós ainda vamos em oração pedir aprovação ao Pai, aquilo que o Espírito já não concorda, nós ainda oramos para pedir a aprovação do Pai. E não tendo resposta do Pai, só porque oramos e vamos e fazemos. Quantos de nós não age e não tem agido dessa forma? E quando chega o resultado, é bem oposto daquilo que nós desejávamos. E fica a sensação, porque eu orei antes de fazer. Parece que Deus não ouviu a minha súplica. Parece que Deus virou-nos as costas. Irmãos, não é real. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Antes, pelo contrário, nele não há maldade. Em Deus não há um indício de maldade, não há. É paz, bondade, misericórdia, benignidade e longanimidade. São frutos do Espírito Santo que estão em Deus. É isso que nós temos que compreender, irmãos. Para que o estudo não se torne longo, porque teria muita mensagem para partilharmos nesta manhã. Teria muita informação. Para nós aqui já são 11 da manhã. Quero, em forma de resumo, dizer-vos o seguinte, irmãos. Não entreis em desespero. Nem absorvam essa mensagem como se fosse algo que nós temos que fazer. Não. O Senhor próprio fará. Porque ele disse assim, em Isaías 46, versículo 11, o Senhor diz assim, eu o disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ele vai fazer em nós. Mas como é que ele fará em nós se nós não entendermos? Não. Nós só precisamos, primeiro, por isso é que somos chamados a levar o Evangelho. O Evangelho é dar luz, dar entendimento às pessoas, para que Cristo, para que o Espírito Santo do Senhor venha, aquela mensagem que nos foi pregada, com a ajuda do Espírito Santo, com o Espírito Santo trabalhando em nós, fica claro. E o Senhor fará, porque Ele disse na palavra dele, não violarei a minha aliança,
nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. O que ele fala, faz. O que ele se comprometeu, ele vai até o fim. Por isso, descansemos no Senhor. Amém. Jesus repete: tudo que pedirdes em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, as promessas de Deus têm sempre um porquê, o que vai acontecer, o que te leva a obter. Tudo que tu pedirdes em meu nome, isso eu farei. Por que ele fará? Para que o Pai seja glorificado no nome do Filho, no Filho que é a palavra. Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos nesta manhã. E reflitamos, irmãos, nesses textos, que meditemos nele, que percamos 20, 30, 40 minutos de uma manhã, de uma tarde, a ler o versículo, a separar palavras, a ir ao dicionário, ver o significado de cada uma das palavras e perguntar: não entendi, não entendeu, ajoelha, diz: Senhor, eu estou aqui diante da tua palavra, não estou a compreender. Traz-me, Senhor, o entendimento. É vontade dele, é sinal que nós estamos a entrar de acordo com aquilo que é o propósito dele. E ele vai se manifestar, vai se revelar, ele vai trazer luz, porque ele disse que ninguém se achega a mim e será rejeitado. E essa seja a palavra para todos nós nessa manhã. Amém. O irmão pode fazer a Amém. oração. Irmã Nayara vai orar? Ou... O irmão pode fazer a oração final e depois a gente vai abrir um espaço para as considerações finais. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, nosso que estás nos céus, graças te demos, ó Pai, porque tu nos ouves. Graças te demos, ó Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, conforme está escrito na tua palavra, e isso nós cremos, Deus nos deu uma língua erudita para que possa declarar a palavra aos abatidos. Ele me desperta pela manhã e faz com que o meu ouvido escute a sua instrução. Oh, que grande Deus és tu, ó Pai. Digno de toda a honra e de todo o nosso louvor. Pai, sabemos que é tua vontade, ó Senhor, que as nossas mentes se conectem a ti. Sabemos, ó Pai, que é tua vontade que o nosso espírito seja tomado pelo teu espírito, para sermos guiados. Nesta hora, ó Pai, te agradecemos, porque a tua presença é sentida, não na carne, ó Pai, mas no homem interior que há em nós. Te pedimos, ó Pai, que a tua graça permaneça com cada um de nós. Assim como uma galinha junto aos seus pintainhos, Pai, te pedimos que a tua misericórdia se estenda a todos, ó Pai. Que derrame, ó Pai, fecho de luz do santo lugar, do mais alto de todos os céus, a cada um de nós, para que sejam claras as tuas palavras,
E tu, ó Pai, venhas habitar em nós ricamente, bem como toda a tua sabedoria. Porque assim está escrito. Jesus Cristo é para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, confesso que tenho a sabedoria de Deus e que sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que a tua graça, ó Pai, nos baste nesta manhã. Que tu, ó Senhor, te levantes e vai adiante de nós, afastando de nós os teus inimigos. Que nos concedas a vitória, ó Pai. Porque, como está escrito, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Tudo isso te pedimos, ó Pai, crendo que recebemos, porque pedimos de acordo à tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Amém. Irmão Pedro, é muito gratificante, realmente, ouvir por essa manhã que nós ouvimos aqui, ver como que Deus, ele, na sua misericórdia, ele quer nos dar realmente a mente de um homem espiritual. Mais que isso, ele quer nos conceder a mente de Cristo, né? Por isso que o nosso irmão Paulo, que outrora era sábio na letra, mas que pelas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi sábio também no Espírito. Ele declara lá em 2 Coríntios 2:10, né, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E essa manhã nós podemos contemplar no Evangelho de Lucas, ali a parábola do rico e do Lázaro, aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer nos ensinar. Jesus estava ali discorrendo sobre duas classes de adoradores. O rico representando aquela mesma classe que é descrita em Apocalipse 3, versículo 17. Rico sou e de nada tenho falta. Nós vemos ali a descrição de uma classe de adoradores que são ricos na letra da lei. As vestes deste homem rico revelam que ele pertencia à nobreza, à família real, né? A uma família de sacerdócio. Aos israelitas por nacionalidade, que eram ricos na doutrina, mas não tinham discernimento espiritual. E o Senhor Jesus queria conceder discernimento espiritual. Em contrapartida, Lázaro, o pobre, ele representa exatamente a classe de fiéis adoradores. Aquela classe que vai reconhecer a sua condição espiritual, de pobreza, de indignação. Aqueles que vão sofrer e suportar com paciência o vitupério de Cristo. Porque eles compreenderam que é o homem interior que Cristo quer nos conceder, é justamente aquele que quer nos dar vida espiritual. Então, louvado seja Deus por isso, porque hoje nós ultrapassamos a letra da lei. Quantas pessoas têm se debatido no Evangelho de Lucas, né? E não compreendem o que Jesus queria ensinar ali naquela lição. Mas para aqueles que ficaram com dúvida, eu recomendo a leitura do livro Parábolas de Jesus, capítulo 21. Ali Jesus, ele fala do destino, de como é decidido o nosso destino. E não é após a morte, é justamente em vida que cada um de nós selamos o nosso destino. E que hoje, cada um de nós possamos nos identificar como a classe de Lázaro, a classe daqueles que são pobres, cegos, miseráveis, nus, mas que têm recebido as vestes de pureza de Cristo, que têm recebido o discernimento espiritual da palavra de Deus, que é essa que ele tem nos dado, que tem recebido, de fato, o maná fresco do céu. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado. Ele diz que terá um só rebanho e um só pastor, e que as ovelhas dele, elas ouvirão a sua voz. E eu louvo a Deus porque ele tem, de uma maneira muito especial, falado ao nosso coração, à nossa mente. Ele tem nos ensinado, realmente como um pai que coloca os filhos aos seus pés e lhe ensina. Ele tem desvendado para nós e tem revelado, não a letra que nós já tínhamos, né?
mas o espírito da lei. Eu louvo a Deus por a sua vida, meu irmão, e pelo discernimento que Deus tem concedido. E louvo a Deus pelas providências dele para que essa manhã nós tivéssemos esse banquete espiritual. Que Deus nos ajude, a todos nós aqui que participamos desse estudo essa manhã, a alcançar a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, de varãos e varoas perfeitos, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas pelos esforços daquele que já completou toda a carreira por nós e que nos concede agora essa justiça tão perfeita e tão maravilhosa. Que Deus nos ajude. Amém. Esse é o meu desejo, esse é minha oração essa manhã. Não sei, o irmão Roberto está com a mãozinha levantada. Amém. Glória a Deus. Irmão Roberto tem uma consideração